Bom, primeiramente, bom dia a todos os colegas e professores presentes. O trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês foi desenvolvido por mim, Jorge, e pela minha colega Nicole, sob a orientação do professor Aquiles. A gente fez um estudo comparativo entre as regiões Nordeste e Sudeste para geração de energia fotovoltaica. A gente decidiu por dividir essa apresentação em 4 partes. Primeiro, a gente vai passar uma contextualização do cenário energético brasileiro e da energia fotovoltaica no Brasil. Em seguida, a gente vai falar sobre a metodologia adotada. Logo após isso, apresentar os resultados obtidos e mostrar para vocês a conclusão do nosso trabalho. Na 21ª Conferência das Partes, a COP21, 195 países se comprometeram por meio do Acordo de Paris de 2015 a promover o desenvolvimento sustentável e acordaram medidas para reduzir a emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. O Brasil, um dos signatários, comprometeu-se a alcançar 45% da participação de energias renováveis em sua matriz energética até o ano de 2030. Nesse contexto, a energia solar produzida a partir de células fotovoltaicas surge como uma resposta a essas demandas, por possuir características renováveis e por ser uma fonte de geração de baixo impacto ambiental. Outro fator que contribui para sua disseminação é a redução contínua do custo das células fotovoltaicas, provocada principalmente pela evolução tecnológica na fabricação desses componentes. A capacidade de geração de energia solar no Brasil expandiu-se significativamente ao longo da última década. Em 2014, a potência instalada era de apenas 22 megawatts, e em fevereiro de 2024, esse mesmo número estava próximo dos 40 gigawatts, representando um crescimento de mais de 1.800 vezes em um período de 10 anos. Tendo em vista esse cenário de expansão da energia solar no Brasil, um investidor pode se perguntar qual seria a melhor região para instalar uma usina de grande porte. E duas regiões despontam como as principais candidatas: a região Nordeste, por possuir as maiores médias de radiação solar em solo brasileiro, e a região Sudeste, por ser a região mais desenvolvida, possuir uma maior infraestrutura e um amplo mercado consumidor. Portanto, esse estudo tem como objetivo dar um direcionamento a esse investidor. O estudo foi desenvolvido acerca do modelo de geração compartilhada, regularizado pela ANEEL e que, de maneira simplificada, funciona de maneira semelhante a um fundo, onde o gestor constrói a usina e é responsável pela comercialização de cotas da energia gerada. Para poder responder essa pergunta, foi necessário fazer o levantamento dos principais parâmetros que podem impactar na capacidade de geração da usina e no seu custo de instalação. Para reduzir o viés de escolha, selecionamos mais de uma candidata por região, mais precisamente uma candidata para cada concessionária vigente em ambas as regiões, priorizando cidades que combinavam maiores irradiações solares e menores distâncias de conexão à rede elétrica. E para a apresentação dos resultados, escolhemos utilizar métricas como o valor presente líquido e a taxa interna de retorno do investimento, fazendo análise de sensibilidade para contemplar mais de um cenário. Como era de se esperar, o investimento inicial varia de acordo com a potência instalada e os componentes escolhidos. No nosso modelo, o custo dos componentes de uma usina de 1 MW está na casa dos R$ 2 milhões e cresce quase que de maneira proporcional à potência para usinas maiores. Já para o custo de conexão à rede elétrica, a distância é o parâmetro mais significativo, variando pouco com a potência instalada. Enquanto uma usina de 1 MW situada a 2 km da rede elétrica pode estar sujeita a um custo de conexão de quase R$ 1 milhão, uma usina de mesmo porte situada a 10 km pode ter esse mesmo custo próximo aos R$ 4 milhões. Consolidando todos os parâmetros do nosso modelo, podemos notar que para apenas as duas cidades onde as distâncias à rede eram superiores aos 20 km, não houve viabilidade econômica. Para todas as outras, o investimento se mostrou viável. Para as cidades de Caraguatatuba, São Paulo, Itaguaí, Rio de Janeiro e Caraí, Minas Gerais, as 3 primeiras cidades do nosso ranking, obtivemos taxas internas de retorno superiores aos 36% ao ano e paybacks inferiores aos 4 anos. Podemos reparar que essas cidades não possuem as maiores irradiações da região e mesmo assim lideram as métricas de retorno, muito por conta das altas tarifas praticadas pela concessionária local e distâncias de conexão à rede inferiores aos 3 km. Para as cidades escolhidas na região Nordeste, todas as candidatas se mostraram viáveis economicamente, com destaque para as cidades de Camaçari, na Bahia, e Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que apresentaram taxas internas de retorno superiores aos 35% e paybacks também inferiores aos 4 anos, muito impulsionadas por altas irradiações solares, baixas distâncias de conexão à rede elétrica e tarifas acima da média para a região.
Enquanto as cidades de interesse na região Nordeste possuem uma vantagem de 16% na média de radiação solar e um custo de arrendamento 76% inferior, as localizações escolhidas na região Sudeste possuem a seu favor tarifas 5% maiores, acompanhadas de uma distância à rede elétrica média 48% menor. Isso quando descartadas as duas localizações, Arandu, São Paulo e Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, que estão a mais de 20 quilômetros e que apresentaram inviabilidade econômica. Após todas as considerações comparando os desempenhos entre as usinas localizadas nas regiões Sudeste e Nordeste, não se pode afirmar que uma das regiões sobressaiu em relação à outra. Ambas as regiões possuem grandes oportunidades para investimentos em energia solar. Os melhores retornos para cada região, Camaçari na Bahia e Caraguatatuba em São Paulo, apresentaram resultados muito próximos. Da mesma maneira se comportou o retorno médio entre as usinas nas duas regiões. Portanto, não houve uma vantagem clara determinada pela região das cidades analisadas. Muito mais do que escolher uma região, o investidor que possui a intenção de investir nesse segmento, utilizando o mesmo modelo de negócio ou não, deve ponderar todos esses fatores antes de decidir a localização de sua usina. A distância à rede elétrica se mostrou um fator determinante na viabilidade do investimento. Nesse estudo, cidades que estavam a menos de 3 km do ponto de conexão apresentaram os maiores retornos financeiros, com taxas internas de retorno superiores aos 30%, enquanto os dois locais de interesse que possuíam distâncias superiores aos 20 km não apresentaram retorno econômico positivo. A escolha de concessionárias com tarifas mais elevadas também é capaz de alavancar o retorno financeiro. Verificou-se que as cidades onde o investimento foi mais rentável possuíam tarifas acima da média praticada na região. Muito obrigado pela atenção de todos e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta.